a magnetização das águas, e depois aí eu retorno para fazer a despedida, tudo bem? Ok, deixa, quando você encerrar, você sinaliza que está encerrando, né? Uhum. E aí a gente faz a coisa, a gente conduz a coisa. Vamos, nós dois e os companheiros que já estão conosco, tem Fátima, Clarete, Vilma Lopes, Corina, pessoal da AST, Corina Novelino. Opa! Já antenado, dando bom dia a você. Também tem também a nossa amiga lá da Corina Novelino, né? E estivemos com eles recentemente fazendo uma live, com muito prazer. Espero receber novos convites, né? Esse AST é onde? É em Sacramento? Onde é que é? Esta Corina Novelino? Esse AST. É em Sacramento também. Em Sacramento. Bacana. Ok, meu amigo. Vamos então, vamos nós dois. E os companheiros que quiserem nos acompanhar na oração, rogando a Jesus que nos abençoe o trabalho de hoje, envolva o nosso companheiro Walter, sua esposa, na viagem que empreendem hoje, e que todos nós estejamos na tua paz, Jesus. Que assim seja. Mas é isso, meu irmão. Temos também a companhia de Rita Maria da Silva, Verônica de Figueiredo Falcão, nos dando o bom dia. O interessante, Maria Cândida Oliveira Silveira. Nome bonito, né? Maria Cândida, é bonito, é um nome bonito, sonoro. Hoje nós vamos falar de uma Maria, mas não é Maria Cândida, é Maria Madalena ou Maria de Magdala, mas é uma Maria. Que bacana! Bom dia, Carmen Consuelo. Um belo dia a todos. É interessante, você posta alguma coisa sem nenhuma pretensão, né? Sem nenhuma... Faz uma live dessa. A gente não tem a ideia aonde isso chega. É verdade. A repercussão, né, Calci? A repercussão. Exato. Eu te falo uma coisa. Foi o ano passado que eu fiz uma live, aí tem uma senhorinha aqui de São Paulo que eu faço palestra na casa que ela frequenta, né, na zona leste da capital. E ela falou assim, Aloysio, eu acabei de chegar do hospital, eu estava mal, muito mal, fui socorrida, cheguei em casa e eu vi um vídeo seu que você postou. Foi um vídeo curto que eu fiz no meu canal do YouTube, coisa de 10 minutos. Ela falou, assisti, e você não sabe o bem que isso me causou. Eu fiquei tão feliz que eu dormi tranquila, tive uma noite muito legal, uma noite repousante e tal. Ela ficou assim tão emocionada que me deixou emocionado também. É o que você acabou de falar, Calci. A gente não tem ideia da repercussão desse trabalho que a gente faz, com tanto carinho, com tanto amor, não é verdade? Exato. É o retorno, né, da coisa. A gente, já por 37 anos, a gente realiza aqui em Goiás o que eu considero o maior congresso espírita do planeta, sem modéstia nenhuma, porque é pelo número de pessoas que alcança. E a partir do momento em que nós jogamos na internet, rapaz, é um negócio impressionante, porque gente no Japão, a brasileirada, né? Sim, Japão, na Índia, nas Filipinas, Estados Unidos e a América do Sul, isso aí, né, nem precisa falar. Mas do outro lado do planeta, na China, em Xangai, né, do outro lado, na Austrália, do outro lado lá do fim do mundo, né, esse mundo tem fim, né, participando, né, ouvindo as palestras. Então, a gente tem
a certeza de que a mensagem ela vai por caminhos, conforme a sua, por exemplo, que você fez, e chegou para quem deveria chegar. Você faz uma coisa imaginando um negócio e chega a outra pessoa, aquela que estava precisando É verdade. daquela situação. Temos gente de Florianópolis, terra linda. Quase fui morar lá. Rita Maria da Silva, Fabiola Pereira Dias, Rosana Franzoni, Verônica de Figueiredo, já falamos dela, né, de Brasília, Nadir Giovannini. Muita gente boa que acessa, né, a nossa live, estamos sempre assistindo. Vera Locatelli, assistindo da cidade de Taguari, no Rio Grande do Sul. Olha que beleza. Olha aí, Rio Grande do Sul, hein? Que legal. Muito legal. É emocionante a gente saber que o Brasil todo está conectado com a gente, né, Calci? Muito legal. É interessante. Eu estou aqui em São Paulo, você está em Goiás, e o pessoal no Brasil todo está nos acompanhando aí pelo Evangelho das 9 da manhã. É interessante, nós temos ainda um minutinho. O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, finalizando já o livro, a segunda mensagem é uma mensagem de Chateaubriand, o filósofo inglês Chateaubriand. E ele dá uma informação ali muito interessante. Ele diz, com as minhas palavras, né, que o que caracteriza o mundo de regeneração é a facilidade de comunicações. Comunicação entre as gentes, entre as pessoas, entre os povos, que é o que nós temos hoje. Então, a gente conclui que, pelo mundo espiritual, já estão implementadas todas as condições para o mundo de regeneração. Falta a nossa contribuição apenas, né? Estamos no caminho. É isso, companheiro. Já estamos adentrando com 3 segundos, 2 segundos. Uma bela manhã para todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Nós temos hoje a figura simpática do nosso Aloísio Rocha. Ele gosta muito de ser chamado de Aloísio Rock, né? Deve gostar de rock e já nos confessou que sim, a bela música. Então, um bom dia a todos os companheiros que estão aqui conectados conosco. Já fizemos aí um elenco de diversos irmãos espalhados aí por esse país continental, né, do Oiapoque ao Chuí, muita gente boa reunidas. Nós vamos, como sempre, como o início foi o Livro dos Espíritos, vamos ver aqui uma questão no Livro dos Espíritos, para a gente iniciar essa nossa conversa. Os companheiros que estão entrando hoje pela primeira vez, eu estou aqui de Estepe, o titular é o nosso querido irmão Walter Lima, que está viajando, está se deslocando em direção ao Rio de Janeiro e, portanto, não pôde estar presente aqui conosco. Então, nos solicitou que fizesse às vezes, eu estou aqui me esforçando para tal. Olha, abriu aqui em privações voluntárias e mortificações, que está lá na lei de conservação, que faz parte a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. A questão 719. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? Olha que pergunta interessante.
Talvez alguém hoje vai dizer, a pergunta, né, não tem muito razão de ser. No século XIX tinha e ainda tem, sim. Porque há muita gente que, não, burguesia, nós temos que ser todo mundo pobre, tal. Vamos ver o que os espíritos dizem. O bem-estar é um desejo natural. Sim, o ser humano está sempre querendo melhorar, crescer, progredir, não só espiritual, não só moral, mas também economicamente, melhorar a casa, arrumar, trocar o carro e tal, pintar a casa, ajeitar, botar um sofá melhor, se arrumar, se dar o conforto. Então é um desejo natural. E os espíritos dizem mais. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Abuso. Ô, palavrinha interessante, abuso. Abuso. Uso abjeto. Uso indevido. Uso excessivo. Uso sem a finalidade precípua da coisa. Ele não condena, Deus não condena a procura pelo bem-estar. E aí vem a condição, desde que não seja conseguida à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Deus abençoa o esforço individual, a pessoa que quer crescer profissionalmente, para dar mais conforto à família, para poder ter mais possibilidade de amparar aos pais, aos avós, melhor condição de vida aos filhos. Deus abençoa, que é desejo natural e Deus dá esse desejo a todo ser humano, de crescer, de querer crescer. O alerta é não criar o seu bem-estar à custa, a prejuízo de outro. Nas negociatas, nas tratativas da desonestidade. Essas aí trazem geralmente um fruto amargo. Companheira Luiz, você gostaria de comentar para a gente aí essa questão? Então, o bem-estar, ele, como o próprio diz o Espírito de Verdade, que é um grupo de espíritos superiores que veio em nome de Jesus trazer a doutrina espírita, o bem-estar é necessário para todos nós todos procuramos, mas como bem alerta o Espírito de Verdade, nós não devemos conseguir o bem-estar prejudicando o nosso semelhante, de forma alguma. Tudo que a gente consegue prejudicando os outros, nós vamos ter de responder por isso. E, por isso, todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Seja rico, pobre, feio, bonito, gordo ou magro, importante, personalidade ou não, mas nós estamos sujeitos a essa lei de causa e efeito. Portanto, devemos conquistar, sim, o bem-estar. Por que não trocar o carro, comprar um carro novo? Por que não reformar a casa? Por que não comprar um imóvel novo? Por que não fazer uma viagem, um cruzeiro? Sim, nós temos esse direito, mas sempre à custa do nosso trabalho, do nosso suor e também da honestidade que nós praticamos. Nunca à custa do sofrimento alheio. Muito bem, companheiro. Muito obrigado pela colaboração. Nós vamos fazer a nossa prece e logo em seguida eu passo a palavra para você, já de imediato, para que você faça o comentário do Evangelho hoje. E não percam, é um assunto interessante. Agradecidos a Ti, Jesus, por essa oportunidade da conversa nobre e edificante em torno dos ensinamentos que o Teu Evangelho nos traz. Abençoa todos os companheiros que estão nos acompanhando e que estejamos todos na Tua paz. Que assim seja. Meu irmão Luiz, é contigo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado, Calci.
Muito obrigado a todos que estão nos assistindo ao vivo e aqueles que vão assistir pelas redes sociais mais tarde, em outra data. Estamos com muita alegria no coração por falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Então, muito bom dia, Calci, bom dia, queridos amigos e amigas. Seara do Divino Amigo, que fica em Sacramento, Minas Gerais. Estamos aqui no estado de São Paulo, falando direto com vocês que estão pelo Brasil todo e o Calci aí em Goiás. A nossa proposta para hoje é falar sobre uma das personagens bíblicas, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, uma figura muito importante para os nossos estudos e os nossos conhecimentos espíritas. Vamos lá. A região de Israel é dividida pelo Rio Jordão, e no local onde esse rio deságua, forma-se o Lago de Genezaré. E junto ao Lago de Genezaré, nós temos a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade onde morava Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. E próximo a essa cidade de Cafarnaum, estava uma cidadezinha bem menor, bem mais simples, chamada Magdala. Era uma cidade muito pequena, muito simples, e que tinha todas as características de uma vila romana, porque naquela ocasião, naquela época, a Judéia, a região de Israel, estava sob o domínio romano. Um oficial romano, de nome Rufo, costumava fazer visitas constantes a uma certa moradora da cidadezinha de Magdala. O nome dessa moça era Maria, e ela levava a vida satisfazendo os prazeres carnais dos homens. Certa feita, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, sonhou com seres estranhos, e esses seres a perseguiam onde quer que ela fosse. Então, na verdade, era um pesadelo. E com isso, ela chegou à conclusão de que aquela vida que ela estava levando, a vida de prostituição, não lhe traria alegrias, somente tristezas e decepções. E a convite de uma serviçal de nome Ruth, Maria de Magdala, ela foi até a cidade e dirigiu-se a um certo monte, junto ao lago de Genezaré. Ali estava um jovem nazareno, que era, na verdade, Jesus, e estava transmitindo ao povo as bem-aventuranças, que nós conhecemos como também o Sermão da Montanha. E ela começou a ouvir Jesus falar ao povo, e ela percebeu que algo diferente acontecia em seu coração à medida em que Jesus ia falando. Então, ela já começou a fazer a sua transformação moral, a sua reforma íntima, a partir daquele momento. E ela viu com seus próprios olhos quando Jesus curou um leproso e orientou que esse leproso fosse posteriormente procurar um sacerdote no templo de Jerusalém para fazer a sua oferta de agradecimento pela graça, pela cura alcançada. Lembrando que a lepra, hoje nós chamamos de hanseníase, era uma doença incurável na época, uma doença incurável altamente contagiante. Então, quem adquirisse a lepra não podia viver em sociedade, era segregado da sociedade, dos parentes, dos amigos mais próximos, e ia normalmente para o Vale dos Leprosos, e lá ficava até a sua desencarnação. E Maria de Magdala, então, viu quando Jesus curou um leproso. Então, a sua fé aumentou mais ainda. Maria de Magdala, ela foi até a casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, para conhecer Jesus. E chegando lá, ela postou-se de joelhos diante do mestre, demonstrando o quê? Humildade, demonstrando arrependimento e demonstrando que estava com vontade de seguir o mestre em seus ensinamentos. Mas Tiago, o filho de Alfeu, não a recebeu bem. Tiago, embora fosse um dos apóstolos de Jesus, demonstrou com essa atitude que ainda não havia internalizado em sua totalidade os ensinos que o meigo Rabi trouxe para eles e para o povo também.
E Tiago não gostou muito de Madalena pelo fato dela ser uma pecadora. Mas quem de nós não é pecador, não é verdade? E aproveitando-se dessa situação, Jesus, então, contou a todos a parábola da ovelha perdida. Jesus, ele procurava ensinar o povo por meio de parábolas. Por quê? O povo daquela época não tinha um desenvolvimento moral e espiritual suficiente para entender as verdades espirituais. Por isso, Jesus abria mão de parábolas para poder ensinar o povo. E contou essa parábola da ovelha perdida, dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 outros justos que não necessitam de arrependimento. Então, se, por exemplo, 100 espíritos encarnam aqui na Terra, desses 100, 99 são espíritos já bem adiantados do ponto de vista moral, intelectual e espiritual, então, desses 99 são evoluídos, e um ainda não. Esse um que se arrepende e acaba se tornando um espírito bom também, ele é recebido com mais alegria, porque era justamente ele que precisava mais de aprender os ensinos de Jesus. Enfim, Simão Pedro, ele recebe Maria de Magdala em seu coração também. Simão, não o Simão Pedro, e sim o Simão, o fariseu, ele convidou Jesus para jantar em sua casa. Lembrando que os fariseus, eles eram inimigos de Jesus, não gostavam de Jesus, não aceitavam Jesus como sendo o Messias prometido. E ele convidou Jesus para cear em sua casa. E quando todos estavam junto à mesa, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, adentrou o local e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Vejam, ela estava junto ao chão para poder fazer isso. A questão da humildade e também do reconhecimento à pessoa de Jesus. Simão, o fariseu, ele duvidou da condição de profeta atribuída a Jesus, justamente pelo fato de permitir que uma meretriz, uma prostituta, estivesse ali a lavar os seus pés. E Jesus, aproveitando-se então da sua estada ali na casa do fariseu, ele diz ao seu anfitrião que ele, Simão, o fariseu, não havia lavado os seus pés quando Jesus chegou para jantar. Então, ele diz que Jesus chegou para jantar e Simão não lavou os seus pés, como estava fazendo Maria Madalena. Também não lhe deu um beijo no rosto, como se faz a um amigo. E, no entanto, Maria Madalena, ela não parava de beijar os pés de Jesus e ainda os ungiu com um bálsamo perfumado. Estava ali cuidando do mestre. Por isso tudo, e também por ter notado que realmente Maria Madalena estava arrependida, Jesus, o mestre, a perdoou de todos os pecados. Madalena foi então até a cidade de Nazaré, a fim de encontrar-se com Maria, a mãe de Jesus. E ela conheceu a mãe de Jesus e Maria de Nazaré, então, ouviu da própria moça sobre a sua conversão ao cristianismo. Jesus foi preso e levado à presença de Pôncio Pilatos, o governador romano lá na Judéia. Nesse momento, o povo escolhe Barrabás para ser solto devido às festividades da Páscoa. Enquanto isso, Jesus foi condenado à crucificação. Essa passagem, ela ocorreu mais ou menos assim. Pôncio Pilatos, o governador romano na Judéia, estava sendo pressionado, muito pressionado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos sacerdotes do templo, para que condenasse Jesus. Ele até interrogou o mestre e não viu nenhum crime que Jesus tenha cometido para receber a pena máxima de crucificação. Ele queria soltar Jesus, mas não via meios, até que se lembrou de um procedimento romano da época em que eles soltavam
um preso durante as festividades da Páscoa, é como se fosse um indulto de hoje em dia. Então, ele viu na figura de Barrabás a liberdade para Jesus. Por quê? Barrabás era um judeu que era ladrão e assassino. Ele havia matado, inclusive, um soldado romano, porque ele não aceitava o jugo romano ali na sua região. Então, Pôncio Pilatos viu na figura de Barrabás a liberdade de Jesus. Só que ele não contava com uma coisa. Barrabás era tido como um herói nacional para os judeus, justamente pelo fato de ter matado um soldado romano. Então, quando ele colocou entre Jesus e Barrabás para serem escolhidos, os sacerdotes do templo, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam insuflados ali no meio do povo, e então começaram a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Então, o povo começou a gritar também, e Pôncio Pilatos não viu outro jeito senão soltar Barrabás e condenar Jesus à crucificação. Eram quase 9 horas da manhã, quando Jesus chegou ao Gólgota, o local onde ele seria crucificado, ao lado de 2 ladrões. Desses 2 ladrões, um deles chamava-se Dimas, que, já crucificado, demonstrou arrependimento junto a Jesus, quando Jesus lhe disse a seguinte frase: em verdade, eu vos digo hoje, estarás comigo no reino do céu. Essa frase é muito interessante, que eu aprendi com o nosso saudoso doutor Reinaldo Leite, que foi um dos maiores oradores espíritas que eu conheci, já desencarnado em 2004. Ele explica sobre essa frase de Jesus que tem uma vírgula, aí. Jesus diz assim: em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no reino do céu. Ele disse hoje, ou seja, naquele momento em que estavam sendo crucificados. Estarás comigo no reino do céu, ou seja, no futuro você estará comigo no reino do céu, no reino celestial. Não que logo após a crucificação, Dimas já estaria no reino do céu com ele. Foi a explicação que nós recebemos do Dr. Reinaldo Leite, e ele tinha um contato muito grande com a espiritualidade. A sua mentora espiritual, Maria Angélica, era uma soror, assim como Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo. E ela teve uma encarnação em que conheceu Jesus pessoalmente. Então, ela tem muita propriedade para passar esse conhecimento para ele, e ele me passou, e nós estamos passando para vocês também. Bem, Madalena e Maria de Nazaré acompanharam todo o martírio de Jesus, e o mestre, então, acaba desencarnando. Os sacerdotes estavam preocupados com os corpos que estavam ali expostos ao templo. Por quê? No dia seguinte, Jesus desencarnou numa sexta-feira. O dia seguinte era um sábado. O sábado, até hoje, para os judeus ortodoxos, é um dia especial, não é? É um dia em que eles não trabalham, eles só fazem orações, fazem jejum, e eles não fazem as tarefas do dia a dia, tá? Era um dia sagrado. Então, eles estavam preocupados com os 3 corpos ali nas cruzes, e no dia seguinte era sábado. Então, as pessoas que vinham de outras cidades, vinham de outros países, inclusive, estariam chegando na cidade para as comemorações da Páscoa e não podiam ver aqueles corpos que estavam ali crucificados. Então, os doutores da lei, eles foram até Pilatos, o governador romano, pedindo para que ordenasse aos guardas para que quebrassem as pernas dos crucificados, a fim de que a morte viesse mais rápida e eles pudessem, enfim, enterrá-los antes da chegada dos visitantes na cidade de Jerusalém. Dos 3 crucificados, somente Jesus não teve as suas pernas quebradas, porque já havia desencarnado. E José de Arimateia e Nicodemos, eles pediram o corpo de Jesus para poder ungir o cadáver com mirra e também aloés, que era um costume judeu da época, quando a pessoa desencarnava. Eles pediram a Pilatos e isso foi concedido a eles. Os sacerdotes procuraram Pilatos no dia seguinte, no sábado,
e pediram ao governante que mandasse os seus guardas para vigiar o túmulo, porque eles disseram que Jesus havia prometido voltar em 3 dias, portanto, tinham receio do retorno de Jesus. Mas Pilatos, ele não aceitou o pedido dos sacerdotes, e eles então tiveram de enviar a sua própria guarda do Templo de Jerusalém para fazer, então, o serviço ali, ficar de vigia junto ao túmulo de Jesus. Só que a noite estava tão calma, que os guardas acabaram adormecendo, e foi aí que o corpo de Jesus desapareceu. No domingo pela manhã, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram até o local para embalsamar o corpo de Jesus. Mas elas não encontraram esse corpo lá. Então, Madalena levou essa notícia para Simão Pedro e João. E eles foram até o local e constataram que realmente o corpo de Jesus havia desaparecido, não estava lá no túmulo. Posteriormente, Madalena voltou ao túmulo e viu um vulto. Ela viu um vulto de um homem, achando tratar-se de um jardineiro que tomasse conta ali do local. Mas não tardou muito para que ela percebesse que esse vulto era Jesus de Nazaré que estava à sua frente. Tomada de muita emoção, de saudade, muito carinho e amor pelo mestre, ela quis tocá-lo, mas Jesus afastou-se e disse: não me toque, porque ainda não voltei para o meu Pai Celestial. O meigo Rabi Galileu pediu para que Maria Madalena procurasse os demais apóstolos, informando-os que o havia encontrado. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, quis fazer parte dos apóstolos que ajudavam Simão Pedro, mas Simão Pedro não pôde aceitar esse pedido dela devido aos costumes da época, os costumes judeus da época, que não permitiam que uma mulher trabalhasse junto com os homens. A mulher, ela era segregada a um segundo plano, e então, por causa disso, Simão Pedro não pôde aceitá-la junto ao apostolado. Num encontro espiritual que ela teve com Jesus, ela foi orientada a voltar para a sua cidade natal, Magdala. Lá seria o local ideal para suas novas tarefas. E para lá, então, ela se dirigiu. Ela tinha receio de cair em novas tentações, mas Jesus a orientou para que ela vigiasse e orasse, para não cair em novas quedas. E na aldeia de Magdala, Madalena, então, passou a morar numa pequena casa, uma casa muito singela, muito simples, não igual à casa que ela morava quando exercia a profissão de prostituta. Ali nessa casa simples, ela começou a atender os necessitados e também praticava curas em nome de Jesus. Olha aí, Madalena já estava praticando curas em nome de Jesus. Que legal. Certa ocasião, um grupo de leprosos ia para Jerusalém, mas foi expulso da aldeia, a aldeia de Magdala. Ninguém queria ter contato com eles, justamente pelo fato de a doença ser altamente contagiante e não ter cura. Então, expulsaram os leprosos. A ideia deles era de encontrar-se com Jesus para conseguirem a cura da lepra. Eles tinham fé nisso. Madalena os informa que Jesus já havia sido crucificado, tinha desencarnado, e os convidou para entrar em sua singela casa, oferecendo-lhes pão e sopa. E, então, aproveitando-se que eles estavam ali se alimentando, ela começou a falar a eles sobre Jesus de Nazaré, seus ensinamentos, suas curas, sua mansuetude, sua bondade. E alguns choravam, enquanto outros procuravam acalmar as suas revoltas interiores. A convertida de Magdala reparou que um dos doentes a olhava com insistência. Não tirava os olhos dela. Ela ficou curiosa, se aproximou desse doente, do leproso, tirou-lhe a venda do rosto e descobre que esse leproso era nada mais, nada menos do que Rufo, o ex-oficial romano, que era seu amante. Ele havia contraído a lepra e estava liderando aquele grupo de leprosos, de doentes. Rufo, então, foi abraçado por Madalena e ela
que já estava cuidando dos outros, cuidou também dele com um especial carinho. Ela disse ao oficial romano que Jesus seria encontrado em cada companheiro de provações. Todos tiveram uma noite muito repousante e muito calma. E no dia seguinte, Rufo reuniu os demais leprosos e informou a Madalena que estavam partindo para a cidade de Jerusalém. Embora soubesse que Jesus já havia sido crucificado, estava desencarnado, ele queria levar o grupo para Jerusalém para alimentar a esperança deles na cura. E quando os doentes já estavam a caminho da capital da Judéia, Jerusalém, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ouve a voz de Jesus que lhe disse: Madalena, não me abandone. Ela entendeu imediatamente o recado de Jesus. Foi ao encontro dos leprosos, anunciou-lhes que o mestre estava com eles. A partir daquele momento, ela passou a integrar o grupo, auxiliando-os em tudo que eles necessitassem. Enfim, chegaram à cidade de Jerusalém. Pararam à frente da casa do caminho, onde morava Simão Pedro, onde ele prestava auxílio às pessoas necessitadas. Tiveram a desaprovação de Tiago, o filho de Alfeu. Porém, Simão Pedro a acolheu e a orientou a levar aqueles doentes até o Vale dos Leprosos, a fim de prestar-lhes a devida assistência. Essa atitude de Simão Pedro não significa que ele havia rejeitado Maria Madalena ou os leprosos que estavam à porta da sua casa. Ele pensou assim: ao dividirem-se em suas tarefas redentoras, por certo, eles somariam a bênção do Senhor. Seriam vários núcleos em diferentes lugares em que se poderiam ajudar as pessoas necessitadas e não somente ali na casa do caminho. Madalena viveu com os excluídos da sociedade por vários e vários anos no Vale dos Leprosos, até o dia em que Rufo, o ex-oficial romano, entra em agonia. Em seus momentos finais de vida, ele pediu a Madalena que algum dia ela o apresentasse a Jesus de Nazaré. E nesse instante, Rufo viu a figura do mestre que lhe disse o seguinte: Rufo, ainda hoje você estará comigo. O oficial romano pede perdão por tudo que havia feito a Maria de Magdala e acaba desencarnando nos braços de sua protetora. Madalena também contraíra a lepra. A doença tomava-lhe o corpo rapidamente. Ela então decidiu fazer a sua última viagem. Iria buscar a bênção de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que estava morando na cidade de Éfeso. Com muita dificuldade, ela chegou até a cidade recebendo o auxílio das pessoas de bom coração. Diante da casa da mãe de Jesus, Maria de Magdala ou Maria Madalena acaba desfalecendo. Cai no chão desmaiada e quando acorda já está nos braços de Maria de Nazaré. Pediu a sua bênção, pediu a bênção da Mãe Santíssima. Maria de Magdala estava febril e desfalecente. Percebe, então, a figura de Jesus e acaba desencarnando. Vejam que tanto Maria de Magdala quanto Rufo viram Jesus pouco antes das suas desencarnações. Ela rogou ao mestre, já em espírito, que pudesse voltar ao Vale dos Leprosos, e esse pedido foi concedido a ela. Já era noite quando Madalena fez-se visível aos leprosos lá naquele vale, e trouxe a mensagem de que Jesus não os deixaria órfãos do amparo celestial. Convocou os leprosos para o cântico da boa vontade, desejando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de bom coração. Assim termina a bonita história de Maria de Magdala ou Maria Madalena. Agora, nesse instante, eu passo então a palavra para o meu querido amigo e irmão Calci, para que ele faça as vibrações, a magnetização das águas, e depois, então, eu voltarei para as despedidas.
Muito bem, companheiro. Bacana, um belo relato da vida daquela que foi a pessoa a quem Jesus apareceu em primeiro lugar. Jesus não apareceu para Pedro, não apareceu para João, nem para Tiago maior, que eram os três mais próximos, nem sequer apareceu em primeiro lugar à própria mãe, Maria de Nazaré, mas sim à outra Maria, Maria Madalena, em face da abnegação dela. Emmanuel diz para a gente que dentre todas as figuras bíblicas, a que mais ressalta é Maria Madalena. E alguém questionou, não, mas e Paulo de Tarso? E Emmanuel diz, Paulo de Tarso já era virtuoso, ele só mudou o sentido, ele defendia o judaísmo, passou a defender o cristianismo. Maria Madalena não, ela teve que fazer todo o esforço para inverter a posição mental, que você muito bem explicou para a gente, da vida que ela tinha, de moça livre, né, dos preconceitos, das questões e tal, tinha uma vida mais solta, mais livre, e ela teve que fazer todo um esforço para transformar o amor carnal em amor espiritual. Muito obrigado, meu amigo, por essa... Calci. Assim, os dois maiores exemplos de conversão ao cristianismo, que eu considero, em minha modesta opinião, Paulo de Tarso e Maria Madalena, ou Maria de Magdala. E Emmanuel diz que entre os dois, a Maria Madalena ainda é mais, né? Porque fez esforço, né? Tá certo, meu amigo. O companheiro que está nos assistindo, Cida Neumann, Abadia, Luiz Carlos Abdala, Sandra Franzoni, tanta gente boa, busca água lá, enche lá um copo d'água, traz aí para perto de você, uma jarrinha d'água, um copo d'água. Vamos orar todos nós, juntos. A água, ela, por ser um elemento de fácil recepção de fluido, a água vai receber essa sua vibração nesse momento de paz. Então vamos todos nós rogar a Jesus que abençoe, que permita que os nossos amigos espirituais que nos acompanham sempre, jamais nos abandonam, possam dotar a água que está à nossa frente dos fluidos necessários, da energia necessária, espiritual, para aumentar o nosso ânimo, a nossa esperança, a nossa confiança, para que todos nós prossigamos alegres, felizes, na caminhada que Deus apresentou a cada um de nós e tem confiança de que venceremos. Abençoa, Mestre amado, então, a estas águas e já também a todos aqueles que desejam o passe, que acolham um pouco. Pensem, se não conseguir pensar em Jesus, se a sua mente ainda não está acostumada, disciplinada a isso, pensa assim num campo florido, para mudar a vibração do pensamento, um campo florido. Vamos rogar a Jesus que nos abençoe, a todos nós, a todos os companheiros que estão participando desta live, a todos aqueles que estão adoentados,
mas não apenas do corpo, mas os que estão doentes do espírito, desanimados, desesperançados, angustiados, ansiosos. Abençoa a todos, Jesus. E que cada um de nós encontre em nós próprios, com a tua força, com o teu apoio, a razão da alegria, da confiança, do bem viver, do conviver. Que assim seja. Muito bem, companheiro. Deixo contigo as últimas palavras e já a prece de encerramento nesse dia bonito que está fazendo. Aqui em Goiânia está um dia lindo, depois de muita chuva. Tá um dia aqui bonito. também está um dia muito bonito, né? Embora não reclame do dia de chuva, mas também, o dia de sol a gente acaba gostando um pouco mais, né? A gente precisa da água, precisa da chuva também, não devemos reclamar. Eu quero agradecer a você, Calci, ao Walter, que está viajando, a toda a equipe espiritual que nos acompanha nesta manhã, e agradeço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo, pessoas que algumas que você falou eu conheço, e aquelas que vão assistir também mais tarde, tá bom? Agradeço muito pela oportunidade que me deram de falar, e ganhamos algum conhecimento nesta manhã de hoje, conhecemos um pouquinho da vida de Maria de Magdala ou Maria Madalena. Que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Quem quiser contato comigo, gente, está aí na tela. No Facebook e no YouTube, é só digitar meu nome, como está aí na tela. Aloísio Rocha, Aloísio com U e com S, tá? Aloísio Rocha. Ou no Instagram, como está aí na tela também, @Aloísio Rock. Aloísio com U, Rock, R-O-C-K. Porque eu coloquei Rock, assim como o Calci falou no começo, né? Eu sou fã do rei do rock and roll, Elvis Presley. Eu gosto muito do rock, principalmente o rock internacional dos anos 60, 70, e principalmente do rock de Elvis. Acho que ele não morreu, né? Somente não, nós... está vivo em nosso coração e nossa mente, né? Então, eu sou fã de carteirinha, do clube da Gangue Elvis, aqui em São Paulo. Eu sou o sócio número 25, né? Então, sou tão fã do Elvis que sou fã de carteirinha, tá? Bacana, então, coloquem aí os pedidos de amizade no Facebook, no YouTube, no Instagram, não esquecendo de mandar uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esta live hoje, porque fica mais fácil de eu reconhecê-los e aceitar os pedidos de amizade de vocês, tá bom? Então, agora... Muito obrigado, viu? Um belo dia para você. Tá bom. Eu faço a prece? Tá bom, então vamos lá. Nesse momento, vamos todos nós fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus Pai, primeiramente, pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória aqui no planeta Terra, por todas as dificuldades que nós passamos, que são exemplos que nós temos para a nossa própria evolução moral e espiritual, e também agradecendo por todas as pessoas com quem nós temos ou tivemos contato. Agradecemos pela saúde, pelo bem-estar, até pela doença que nós temos, porque é um momento de reflexão para nós nos melhorarmos, corrigirmos as nossas mazelas, os nossos defeitos. Pedimos à espiritualidade presente para que abençoe o nosso imenso Brasil, para que abençoe o nosso planeta, a fim de que consigamos a paz, consigamos também a saúde, a cura, não só para o Covid-19, como para todas as outras doenças, e que tenhamos, então, harmonia entre os povos, respeitando-nos mutuamente, a fim de que possamos encontrar um mundo mais bem assessorado e tenhamos melhores condições
de viver aqui na Terra, preparando o nosso planeta para a fase de regeneração que está chegando. Segundo Emmanuel, a partir de 2050 já estaremos nessa fase de regeneração. Então, que tenhamos aí a boa vontade de seguir o Evangelho de Jesus, de praticar esses ensinos no dia a dia, melhorando-nos a cada momento, a cada dia, para que algum dia tenhamos a oportunidade de estar com o Mestre no mundo celestial, no mundo divino, onde o mal não existe sequer em pensamento. Passamos então agora a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Um belo dia a todos. Esta live é uma atividade da Casa Espírita Seara do Divino Amigo, coordenada pelo nosso querido irmão Walter Lima, residente em Sacramento, Minas Gerais. Aguardamos você, então, meu amigo, para amanhã, às 9 horas, novamente, o Evangelho através das ondas da mídia. Luiz, muito obrigado. Um belo dia a todos.